Começar aí a nossa live, né, com 70 pessoas aí, daqui a um pouco o pessoal vão chegando, né, com certeza, e depois voltam lá no comecinho, que é muito importante. Bom, hoje o que eu quero que você entenda é o seguinte, né, você, é lógico que você está aqui, já nos acompanha há muito tempo, mas a partir do momento que você leva, compartilha para outras pessoas novas estão nos vendo também pela live. Então, o que eu quero que você entenda, você que está nos vendo pela primeira vez, pela segunda, terceira, quarta vez, é que tudo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, as questões políticas, sociais, né, tudo isso, para você entender, você precisa entender a ação da maçonaria no Brasil e no mundo. Para você entender todas essas questões políticas, né, sociais que nós estamos vivendo, sobre essas ideologias e etc. Então, se você não entender a ação da maçonaria, que é uma organização secreta, se você não entender a ação da maçonaria no Brasil e no mundo, você não vai entender nada. Né? Você pode ter uma noção do que os políticos estão fazendo, você pode ter uma noção daquilo que está acontecendo, meio que uma forma nublada, mas você não vai entender de uma forma completa, geral, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? Se você não entender a ação da maçonaria no Brasil, você não entender as questões políticas. E quando nós falamos nas questões políticas, você vai entender que não existe direita e esquerda no Brasil. Você vai entender que as brigas políticas que nós temos no Brasil, elas são brigas de fachada, só isso. Mas que no frigir dos ovos, todos estão juntos. Desde Sarney, Itamar, Collor, né, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, todos. Esqueça essa historinha de mito, de Lula, de. Gente, que existe um sistema maçônico. E é nesse ponto que eu quero que você entenda sobre a maçonaria. Nós, intervencionistas, pelo menos aí uma grande maioria, muitos ainda não acordaram. Então, nós, intervencionistas, de uma forma aí geral, nós já entendemos a realidade do Brasil. Então, nós esperamos que o Brasil acorde para essa realidade. Porque já dizia lá um pensador, né, que um povo que ele não conhece a sua própria história, né, ele está condenado a repeti-la. E também o outro profeta, né, Oséias, né, ele dizia que o meu povo perece. O que é perecer? É morrer. Meu povo morre por falta de conhecimento. Então, hoje, o que acontece no Brasil? Tudo aquilo que nós conhecemos sobre o Brasil hoje, nas escolas, nas universidades, na sua grande maioria, é uma farsa. Foi uma história reinventada. E aí nós temos o dedo da maçonaria. E é por isso que eu quero que você entenda, e é o que eu vou trazer aqui, e que nós trouxemos nas outras lives, a ação da maçonaria no Brasil e no mundo. Porque se nós não entendermos o que é maçonaria, né, a sua fundação, né, o seu projeto, nós não vamos entender o que está acontecendo no Brasil. Então é muito simples. Como eu sempre digo, é simples assim, nesse sentido. Então nós precisamos entender os passos da maçonaria. Então, hoje, por exemplo, eu não sou monarquista, né? Mas para nós entendermos a história do Brasil, nós precisamos entender um pouco da história de Portugal. E é isso que eu quero que você entenda. Porque a maçonaria, ela vem agindo no Brasil há muito tempo, há 200, 300 anos já atrás. Então, na realidade, o que acontece? Quando você nasce, lá pelos seus 5, 6 anos de idade, você entra em uma escola. Então, toda a sua estrutura intelectual, todo o teu conhecimento, ele vem sendo formado passo a passo.
Só que um detalhe, as escolas, as universidades, elas foram tomadas por essas organizações secretas, pela maçonaria, onde eles reescreveram toda a história do Brasil e do mundo para um projeto que nós já vamos falar. Então, o que acontece? Todo o nosso conhecimento, todo o nosso intelecto, ele é formado como se fosse uma construção. Você imagina uma casa, onde você faz as bases ali. E a cada dia na escola, você vai lá e coloca um tijolinho do conhecimento. Né? Você coloca um tijolinho aqui, outro lá. Nas universidades, você vai preparando, né? E você forma aí todo o teu conhecimento. O problema é que tudo aquilo que nos ensinaram na escola, nas universidades, foi apenas uma manipulação. Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos foi baseado em cima de uma farsa. Então, quando você descobre isso, você tem que voltar lá na sua construção intelectual, do tijolinho do conhecimento, e muitas vezes você tem que retirar esse tijolinho do conhecimento. E quando você faz isso, isso dói, porque você tem que rever os teus conceitos, né? Você tem que rever o conhecimento, aquilo que você aprendeu, né? Então, na realidade, nós intervencionistas, de uma forma geral, e todo brasileiro de bem, precisa conhecer a verdadeira história do Brasil. O que aconteceu com o Brasil? Como surgiu o Brasil? Porque tudo isso foi manipulado. O Brasil, todo esse sistema que nós temos hoje, político, maçônico, ele não começou em 64, 1964. Simplesmente todo esse sistema, ele não começou em 1822. Ele não começou em 1500 com o descobrimento do Brasil. O Brasil, ele nasce, a história do Brasil nasce junto com a história de Portugal. Eu até fiz uma introdução numa live passada, contando sobre a história de Portugal, né? Ou seja, Portugal, ela não existia como uma nação, como um país, até o ano de 1139. Então, agora vamos voltar lá atrás, porque nós vamos chegar na maçonaria. Nós vamos chegar aí em toda essa história falsa do Brasil. Então, para que você entenda isso, eu peço que você venha comigo lá atrás. Não vai ser uma live comprida, chata, né? Vai ser uma live gostosa. E eu quero que você compartilhe aí no seu perfil, faça uma watch party, uma reapresentação no seu grupo, WhatsApp. Por quê? Porque isso é importante, nós levarmos o conhecimento às pessoas, né? Então, na realidade, o que eu quero que você entenda é que em 1139, Portugal ainda não existia. Mas o que acontece? Cristo, ele aparece a Dom Afonso Henrique, em 1139. E naquela época, né, na Europa ali era travada muita batalha contra os muçulmanos, contra os mouros e etc. E nós sabemos que os muçulmanos, eles começaram a vir para a Europa, se aproximar, porque eles queriam tornar aí a Europa um país islâmico nesse sentido. E os muçulmanos vieram para a Europa. E nessa época, Portugal estava praticamente, não era ainda uma nação, né, um país, né, e Portugal seria ali totalmente destruída, né, toda a Europa ali. E havia uma batalha prestes a acontecer, que é justamente a Batalha de Ourique, né? E essa batalha era impossível Portugal vencer. Né? Por quê? Porque era como se fosse um soldado, um templário, e você já vai entender, para 500 mouros, 500 muçulmanos. Então, ali era uma batalha perdida, humanamente perdida. E Cristo aparece para Dom Afonso Henrique, né, nessa batalha de Ourique, dizendo que Dom Afonso venceria essa guerra, essa batalha, né, e que Portugal seria o centro da cristandade. Portugal ali seria o ápice da cristandade no mundo.
Então, nós vemos que todas as monarquias, lá naquela época, os reis, eles eram colocados pela igreja, né, eles eram indicados pela igreja, né, França, Inglaterra e etc. Mas a monarquia de Portugal, ela foi diferente de todas as monarquias. Por quê? Porque o país, a nação Portugal, ela foi fundada pelo próprio Cristo. E quando Cristo aparece a Dom Afonso Henrique, né, ele diz que ele venceria essa batalha e que Cristo estaria até a 34ª dinastia, né, com as 34 dinastias até a 16ª geração com Afonso Henrique, com Portugal. Então foi uma promessa de Cristo. Tanto é que existem documentos aí do próprio Afonso Henrique, né, aí explicitando ali justamente tudo aquilo que aconteceu, essa presença de Cristo para Dom Afonso Henrique. Então, o que, que acontece? Portugal, ela nasce ali, com Dom Afonso Henrique. E ali do lado de Dom Afonso Henrique, nós temos os templários. O que, que eram os templários? E aqui eu quero que você entenda também, porque tem muitos youtubers aí falando, não, porque os templários são maçons, né, porque a maçonaria nasceu tal. O que eu quero que você entenda é que os templários, eles juraram ali fidelidade à coroa, né, com Dom Afonso Henrique, também à igreja, lógico, mas os templários que foram para essa batalha, uma batalha impossível. E eles venceram essa batalha. Venceram e ali vieram, né, Portugal, até que, lá em 1500, né, o Brasil foi descoberto por Portugal. É lógico que nós entramos aqui em uma área que eu não vou fugir do assunto, porque já existiam moradores, pessoas aqui em Portugal. Só que, na realidade, o Brasil, em todo o seu hemisfério sul, ele foi descoberto pelos portugueses. Por quê? Por uma simples e dedução lógica da coisa, né? Até existia, só fugindo, né, um pouquinho aqui, uma vez um homem ele encontrou aí uma grande mina, né, na época, né, de, de ferro, né, e como naquela época o ferro era muito importante, né, essa pessoa ela descobriu ali uma grande quantidade de ferro e ela levou isso a muitos, né, muitas pessoas que estudavam ali dentro da geologia e tal, né, e essas pessoas diziam que não era ferro. E esse homem dizia, não, é ferro, tenho certeza que é ferro. E os outros diziam, não, não é ferro. Então, o que aconteceu? Esse homem, ele demarcou esse lugar para fazer as suas pesquisas, que já vinha sendo feito, mas ninguém acreditava que era ferro, né? E quando esse homem, ele consegue provar que é ferro, por A mais B que é ferro, então todo mundo ali percebeu que era ferro. Então, no Brasil, já existiam pessoas que moravam no Brasil, né? Mas as navegações pelo Brasil, ela foi descoberta pelos portugueses. Por quê? Porque as grandes navegações que existiam no mundo era Portugal, pelos templários, né? Então, os templários de Portugal não eram os mesmos templários da França, da Inglaterra, né, que ali já havia sido corrompido nesse sentido. Então, os templários de Portugal, eles eram os templários que nós chamamos de a Ordem do Templo. O que é a Ordem do Templo? É a Ordem dos Templários. Então, a Ordem do Templo de Portugal, ela lutou ali com Portugal, até que em um determinado momento, os cátaros, né, os muçulmanos, eles se infiltraram ali dentre os templários, de alguma forma, e eles fizeram essa cooptação. Até o rei, né, Felipe Belo, né, o Belo lá, o quarto, né, ele mandou prender aí todos os templários na época, mandou matar muitos templários, até que em 1305, né, pelo Papa Clemente V, né, aí a Ordem do Templo ela foi extinta, né? Então a Ordem do Templo ela meio que ficou desaparecida, camuflada, tal, até que em
1312 por aí, né, ou um pouquinho mais, né, ali surgem a Ordem de Cristo, que são os Cavaleiros da Ordem de Cristo, que pegando os primeiros templários, né, ali da Ordem do Templo, eles não recriam, mas eles assumem como uma herança os Cavaleiros Templários. E ali, então, nesse momento, o que acontece? A maçonaria, só para fugir um pouco aqui, a maçonaria ela se diz herdeira de toda a simbologia que existe, desde Salomão, dos druidas, dos zoroastras, né? Ela se diz herdeira lá, né? De todas as religiões. E ela se diz herdeira justamente dos templários, da Ordem de Cristo. Só que, na realidade, os verdadeiros herdeiros é justamente ali os cavaleiros da Ordem de Cristo. Então, na realidade, só avançando um pouco aqui, então, essa presença de Cristo ali ininterrupta, como ele prometeu ali a Dom Afonso Henrique até a 16ª geração, essa 16ª geração, ela cai onde? Ela cai justamente em Dom Sebastião, né? E o que acontece com Dom Sebastião? O Dom Sebastião ele vai para uma guerra, né? Na guerra ali chamada de Alcácer Quibir, né? E o Dom Sebastião ele não volta dessa guerra. Ele não morre, porque não encontra o corpo de Dom Sebastião, né? Mas simplesmente ali ele não volta. Então, nesse momento, quem que assume Portugal e Brasil? Justamente a coroa espanhola, a Espanha. E a Espanha, nós estamos falando de 1557. Você veja bem que em 1500, 47 anos antes, o Brasil ali foi descoberto por Portugal, né? E no Brasil, né, esse descobrimento por Portugal leva no Brasil a começar a todo um trabalho que nós vamos entender um pouco lá na frente, que o Brasil não é colônia de Portugal, como muitos dizem. Mas isso foi uma invenção da maçonaria, que nós vamos entrar também. Por isso que eu digo, fique atento, fique tranquilo aí, que aos pouquinhos nós vamos levando esse entendimento para você entender toda a questão, toda a estrutura. Porque se nós não entendermos o que aconteceu lá atrás, nós não vamos entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, em 1547, a Espanha toma conta do Brasil. Só que naquela época, né, e quem assume justamente é a Espanha. E, curiosamente, né, nós vemos que no ano de 1640, né, a Portugal ele vence a Espanha novamente. E Portugal assume, né, ali o comando, né, de Portugal novamente. Só que no ano de 1557, quando a Espanha assume Portugal, ela cria uma dívida imensa com a Inglaterra. Então, todo o ouro que foi roubado do Brasil, não é que foi roubado por Portugal, você já vai entender lá na frente. A própria Espanha roubava o ouro do Brasil e mandava para a Inglaterra, porque ela tinha aí uma dívida com a Inglaterra. Então, na realidade, a Espanha, ela cria uma dívida imensa com o Brasil e Inglaterra. Por quê? Porque depois de 1640, quando Portugal assume novamente a sua nação, o seu país, nesse momento Portugal está em dívida. O Brasil está em dívida, por quê? Porque o que eu quero que você entenda é o seguinte: Portugal e Brasil, eles eram reinos. O Brasil não era colônia de Portugal. Por quê? O Brasil e Portugal, eles faziam parte, eles eram irmãos, né, nesse sentido. Então, o Brasil, ele não era colônia de Portugal. O Brasil ele fazia parte do reino de Portugal. Quando Cristo aparece a Dom Afonso Henrique, ele faz uma promessa ali que ele estaria com Dom Afonso Henrique, que Portugal seria o centro da cristandade. Essa promessa espiritual, ela se estende ao Brasil, ao reino do Brasil, porque o Brasil ele não era colônia, o Brasil ele era reino, né, nesse sentido. Ele era uma província, ele fazia parte
ali de Portugal. Então, o Brasil, não sendo colônia de Portugal, ele também tinha ali os mesmos, as mesmas promessas espirituais nesse sentido. Então, ali, quando Portugal assume em 1640 novamente, aí nós vemos um grande problema. Por quê? Porque em 1717, ali surge a maçonaria. E a maçonaria ela é oficializada na Inglaterra. Vocês percebem que tudo gira em torno da Inglaterra. A Inglaterra por trás de tudo ali. Então, em 1717 é oficializada a maçonaria na Inglaterra. A maçonaria ela surge com esse propósito de destruir toda a cristandade, todos os cristãos, e destruir todas as monarquias, gente, todas as monarquias. E no lugar das monarquias, no lugar da cristandade, dos cristãos, criar uma república maçônica. Esse era o projeto da maçonaria, em 1717. Só que para eles conseguirem impor essa república maçônica universal, eles precisavam destruir, aniquilar todas as monarquias. E também destruir, nesse sentido, toda a cristandade. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então, como a maçonaria ela é fundada em 1717, o que eu quero que você entenda é que em 1789, alguns anos depois, a maçonaria, como os Illuminates, essas organizações secretas, elas simplesmente estão por trás da Revolução Francesa. Entendeu? Então, a maçonaria ela é a primeira revolucionária. Antes da maçonaria, não existia comunismo, não existia nazismo, não existia fascismo, não existia nada. Então, a primeira revolucionária que criou a Revolução Francesa foi justamente a maçonaria. Foram os Illuminates. Então, todas essas organizações, elas começam a se articular pelo mundo. Na Revolução Francesa, por exemplo, para você ter uma ideia, os próprios Illuminates, que é um surgimento aí da maçonaria, né? Ou os próprios Illuminates, através da família Rothschild, eles mandam uma carta para a França, né? Através aí de Maximilien Robespierre, né? Que também aí era um maçom, e eles mandam uma carta dizendo que era preciso criar uma revolução, né? Nesse sentido. Só que na metade do caminho, essa carta, né? A pessoa que fazia essa correspondência de levar a carta, ela sofreu um acidente pelo caminho, caiu um raio na pessoa e a pessoa morreu. E as autoridades ali encontraram essa mensagem, essa carta, que era justamente já para começar uma revolução francesa, sobre o comando da maçonaria dos Illuminati. E nesse tempo, justamente, começou ali, na Baviera, uma perseguição à maçonaria, aos maçons, aos Illuminati, etc. Mas tudo bem. Só para você entender que a maçonaria começa o seu trabalho. Aqui no Brasil, nós vamos fazer essa interligação. Aqui no Brasil, os maçons começaram a vir para o Brasil antes de 1822, só para você entender a jogada. E eles queriam destruir as monarquias. Então, na França, ali você já destruiu a monarquia. Então, vamos para Portugal. E como Portugal era o centro da cristandade, e a maçonaria precisava destruir a cristandade, então a maçonaria ela começou um projeto de se infiltrar aqui no Brasil e em Portugal. Então eles começaram a se infiltrar lá nas universidades em Portugal e começaram a se infiltrar no Brasil também. O que acontece? Acontece que com a Revolução Francesa, ali, a maçonaria, acima de tudo, tal, nesse momento, no Brasil, o José Bonifácio, ele saiu do Brasil com 20 anos de idade. Né? E ele foi lá para a Europa, né?
lá para a França também. Ele estava presente na Revolução Francesa. Para quem não sabe, o José Bonifácio é um dos fundadores do Brasil, só para você entender. E José Bonifácio, ele foi lá, ele estava presente na Revolução Francesa. Ele viu tudo, ele participou de todo o esquema. Porque José Bonifácio, ele fazia parte da maçonaria da Carbonária, né? O que é essa maçonaria que nós dizemos? Nós temos a maçonaria vermelha dentro da maçonaria, né, que hoje é mais ligada ao socialismo, ao comunismo, mas a maçonaria azul aí, do próprio José Bonifácio, ele faz parte. E naquela época, em 1819, o José Bonifácio, fazendo parte da maçonaria, ali da Carbonária, nós temos a alta venda. O que é a alta venda? Só para você entender um pouco. A maçonaria, antigamente, ela era chamada de alta venda, de venda, né? Ou seja, não era o nome assim, maçonaria, nos termos, era venda, né, que se chamava. Então, dentro dessa organização da maçonaria, eles criaram ali um documento da alta venda. O que era esse documento? Era um documento onde os maçons eles deveriam se infiltrar em todos os lugares, em todos, né? Ali dentro da política, dentro da cultura, em todos os lugares, e tomar conta de tudo. Então as pessoas imaginam que essa infiltração ela aconteceu no Brasil e em outros países com Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci ele foi um líder comunista que ele nasce em 1891. Né? E Antônio Gramsci ele pega esses documentos da alta venda da maçonaria, que aconteceu em 1819, de se infiltrar nos lugares, e ele faz uma reformulação. Mas esse trabalho de infiltração, ele começa lá com a maçonaria, em 1819, quando é criado esse documento da alta venda e distribuído a todos os mestres maçons pelo mundo inteiro, pelo Brasil, José Bonifácio ele volta para o Brasil, porque até então ele estava também em Portugal e fazendo parte ali da corte portuguesa, ali eles estavam preparando um golpe que seria dado no Brasil. Por quê? Porque é como eu disse, o Brasil ele fazia parte do Reino de Portugal. Ele era membro, entendeu? Até 1822. Por quê? Porque a maçonaria queria separar o Brasil de Portugal. Queria derrubar a monarquia de Portugal, que é o projeto da maçonaria de 1717, e também derrubar o Brasil. Era essa a estratégia. E então José Bonifácio vem de lá para cá, e no Brasil nós já tínhamos outros maçons trabalhando aqui no Brasil, para justamente criar um golpe no Brasil e entregar o Brasil para a maçonaria. Porque o Brasil ele não fazia parte da maçonaria no seu reinado. Porque o Dom João VI ele era contra a maçonaria. Contra. Né? A sua mãe também era contra a maçonaria. E o Dom João VI, em 1818, alguns anos antes do golpe no Brasil, o Dom João VI fez alvarás, justamente fazendo o quê? Condenando a maçonaria, condenando essas organizações secretas no Brasil, porque o Dom João VI já estava sabendo do golpe que estava para ser dado, porque eles queriam transformar o Brasil em império, para depois transformar o Brasil em república, que é justamente o objetivo da maçonaria. Né? Criar uma república maçônica, não só no Brasil, mas no mundo. Então veja que essa jogada ela foi muito bem preparada, porque vem para cá o José Bonifácio, que fazia parte da maçonaria azul, da Carbonária, e aqui no Brasil nós já tínhamos outros maçons, que inclusive o José Gonçalves Ledo, que era da maçonaria vermelha, que ele já estava preparando todo o caminho. Então a maçonaria já estava tudo esquematizado. Lá em Portugal, o Dom João VI era contra a maçonaria, muitos reis contra a maçonaria. Mas o que acontece no Brasil? O Dom Pedro I, ele traiu o seu pai, o Dom João VI. E ele entra para a maçonaria, porque ele foi influenciado
por José Bonifácio. Dom Pedro e José Bonifácio eram juntos ali. E Dom Pedro I entra para a maçonaria, para essa organização. Então, em 1822, o que acontece? Com a independência do Brasil. Né? Lembra o que eu falava lá atrás? Que Cristo fez uma promessa a Dom Afonso Henrique, por quê? Porque Portugal, gente, foi fundado por Cristo, literalmente falando. Portugal é diferente de todas as outras monarquias. Né? Não é que eu sou monarquista, eu sou intervencionista. Mas nós já vamos chegar lá na frente. Porque você vai entender a importância do conhecimento para entender tudo que está acontecendo hoje. Então, o que aconteceu em 1822? Dom Pedro I, José Bonifácio, ele pega o Brasil de mãos beijadas, que não era um país maçônico, até então ele fazia parte do Reino de Portugal, era membro de Portugal, e Dom Pedro I pega o Brasil e entrega para a maçonaria. Lembrando que Dom Pedro I era dos Braganças. Né? E quando em 1640 Espanha assume Portugal, o Dom João IV, naquela altura, ele entra como rei de Portugal, mas ele era da Espanha, em 1640. E ele cria ali a quarta dinastia portuguesa, que era dos Bragança. E o Dom João IV ele faz um juramento que ele estaria à frente da coroa até que Dom Sebastião retornasse. Né? Porque como não encontraram o corpo de Dom Sebastião, então, naquela época, o Dom João IV disse, não, então eu assumo aqui, né, Portugal, mas nenhum rei, o juramento de Dom João IV, nenhum rei colocará uma coroa na sua cabeça até a volta de Dom Sebastião. E isso foi quebrado quando Dom Pedro I dos Braganças, maçom, vagabundo, pilantra, FDP, né? Ele pega o Brasil, inclusive esses bragancinhas aí que tem por aí, que são deputados, né? Que tem um, um herdeiro dos Braganças aí, né? Que fala de, né, de uma monarquia, mas o cara ali, ele é maçom. Né? Não sei se muito sabe disso. Então, o Dom Pedro I, ele pega o Brasil e entrega de mão beijada para a maçonaria. Então, a maçonaria, ela assume o Brasil de carteirinha, de crachá, com tudo, num pacote, em 1822. Lembrando que o projeto da maçonaria lá atrás era o quê? Era justamente destruir toda a cristandade, os cristãos, porque a maçonaria é anticristã. Quem não entendeu isso precisa rever a história. A maçonaria é anticristã e ela surgiu um propósito de destruir as monarquias e a cristandade. As monarquias, elas destruíram. Na França, destruíram em Portugal. Né? Aqui no Brasil, que fazia parte, era um reino de Portugal. Então, na realidade, a maçonaria assume o comando do Brasil em 1822. Mas a maçonaria, e eu quero que você entenda aqui, que naquela época, em 1822, todos os líderes políticos eram maçons. Todos os líderes. O Rui Barbosa, por exemplo, era maçom. Todos eram maçons. E quando eles pegam o Brasil nas suas mãos, eles reescrevem a história do Brasil. Porque o José Bonifácio, ele precisava de um álibi. Ele precisava de um motivo para dar um golpe em Portugal e entregar o Brasil para a maçonaria. E ele criou um factoide chamado Brasil Colônia, que é o que eu quero que você entenda aqui. O Brasil, ele tinha a mesma administração de Portugal. O Brasil tinha a mesma administração de Portugal. Então, para você ter uma ideia, quando o Brasil ele foi descoberto no ano de 1500, lá já no ano de 1500 e pouco, só para você entender um pouco mais, só um pouquinho, deixa eu apertar um negócio aqui.
Em 1549, os órgãos, né, de justiça pública é criado no Brasil, em 1549. Por exemplo, em 1500, em 1600, 1500 e pouco, por aí, é criado as universidades no Brasil. Porque o que é uma universidade? O termo universidade. Quando você tem aí as ciências biológicas, né, é, exatas, você tem uma universidade. Você precisa ter as ciências biológicas ali exatas, tal, para que você tenha uma universidade. E naquela época o Brasil tinha. Então o Brasil tinha universidades para negros, para brancos, para todos que quisessem estudar. E em 1600 e pouco, também no Brasil, é cunhado aí a moeda do Brasil. Então, qual colônia você tinha isso? Entendeu? Você não tinha. Em uma colônia você não tem universidade, em uma colônia você não tem uma moeda própria, né? Então, o sistema de administração no Brasil era o mesmo de Portugal. Então, o Brasil ele não era colônia de Portugal, ele era membro de Portugal. É lógico que muita gente diz assim, mas Albari, nas capitanias hereditárias tal. As capitanias hereditárias, os donatários, eles eram como que ministros do rei, lá de Portugal. E esses ministros do rei, eles eram mandados para o Brasil, mas eles não eram donos das terras. Eles eram o tutor das terras. Quem era dono das terras, nesse sentido, era justamente Portugal, porque o Brasil fazia parte do reino de Portugal. Tanto é que as pessoas confundem a nacionalidade com a naturalidade. A naturalidade é uma coisa, a nacionalidade é totalmente outra. Então, as pessoas que nasciam no Brasil, elas eram nacionalizadas portuguesas. Então, se você nascia no Brasil, a tua nacionalidade era portuguesa. Não tinha divisão, porque o Brasil fazia parte do Reino de Portugal. Então, na realidade, quando a pessoa nascia no Brasil, ela era brasileira. Mas ela era portuguesa, por quê? Porque ela fazia parte de uma nacionalidade que pertencia a Portugal, né? Porque Portugal desbravou aí todo mundo, levando o conhecimento, o evangelho, que é o que Cristo pediu a Dom Afonso Henrique, lá quando apareceu a ele, dando essa missão da cristandade, tornando Portugal aí um império cristão nesse sentido. Então, só para você entender que as terras, fazendo parte de Portugal, eles davam aos donatários para que os donatários chegassem no Brasil e os donatários não vendessem as terras. O que os donatários precisavam fazer era eles dar as terras para as pessoas, para que as pessoas produzissem nessas terras, e depois, com o tempo, as pessoas iriam pagando imposto, é lógico, porque naquela época se pagava um quinto do imposto, que era 20%. Aí você diz, poxa, mas 20% é muito. Hoje o Brasil paga 70%, 80% de imposto, e está louco de bom, ninguém reclama de nada com isso. Então, o que eu quero que você entenda é que naquela época era normal pagar 20% de imposto para manter a coroa, que seria um quinto. E isso era feito no Brasil. Então, os donatários davam ali as terras para as pessoas plantavam, colhiam tal, e depois de 5 anos, dependendo do que a pessoa produziu, ela ganhava aquela terra. Então, era baseado na produção, entendeu? Não era simplesmente, essa terra é minha, essa terra não. Ela precisava produzir. Se você produzisse, então, depois de 5 anos, você ganhava aquela terra. E os donatários, eles vinham com um documento chamado foral, que era um documento outorgado pelo rei que dava, né, esse poder a eles, de eles distribuírem as terras nesse sentido. Só que, com o tempo, começou a aparecer muitos donatários piratas, que vinham com as legislação debaixo do braço, né, e começavam, porque Portugal tinha uma administração muito rica, muito rigorosa nesse sentido. Então, por exemplo, onde existia a terra dos índios, você não poderia mexer, entendeu? A terra dos índios você não poderia mexer.
Só que quando vieram os piratas, com a legislação debaixo do braço, eles matavam índio, estupravam pessoas e faziam um monte de coisa. E colocavam a conta na coroa portuguesa. Por quê? Porque justamente a maçonaria ela precisava escolher um vilão na história. Entendeu? Por quê? Porque nós sabemos que a maçonaria sendo oficializada na Inglaterra e depois com a maçonaria na França, eles foram fechando o cerco. Então, eles reescreveram a história do Brasil, colocando Portugal como vilã. Eles colocavam os reis, por exemplo, como comedores de coxinha, né? Eles colocavam nos filmes americanos, até nos filmes ingleses, os reis de Portugal eram colocados como débios mentais, né? Como a Maria Louca e etc., que de louco não tinha nada. Mas a maçonaria reescreveu a história do Brasil. E justamente o José Bonifácio ele precisava criar um álibi para entregar o Brasil para a maçonaria, juntamente com Dom Pedro I. E qual que foi esse álibi? Foi justamente criar um factoide, uma invenção de Brasil colônia. E o Brasil não era colônia de Portugal. O Brasil sempre fez parte ali de Portugal. Então a maçonaria ela vem agindo depois com o Dom Pedro I. Aí você tem o Brasil Império da maçonaria de 1822 a 1889, aonde a maçonaria através da proclamação da República, criado pela maçonaria, porque a maçonaria, o império foi apenas um passo para se chegar a uma república maçônica no Brasil. Então, a maçonaria ali, ela cria o império, que é um passaporte, e em 1889, com a proclamação da República, aí então você coloca a tampa no caixão, justamente da monarquia, de qualquer resquício, né, da monarquia, e nesse momento ali você tem uma república maçônica, onde todos os presidentes no Brasil, 99,9, desde lá do início com o Marechal, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, todos maçons. E o Brasil reescreveu a história do Brasil, por quê? A maçonaria reescreveu a história do Brasil, porque ela tomou as universidades, ela cooptou ali os escritores, autores, para reescrever a história do Brasil. Então você pega a história do Brasil e você vai colocando no Brasil colônia, Portugal roubou o ouro do Brasil, Portugal fez isso, Portugal fez aquilo, colocando Portugal como vilão. Sendo que em 1557, quando a Espanha assume Portugal, a Espanha cria uma dívida incalculável com a Inglaterra. E em 1640, quando novamente Portugal assume o seu trono e automaticamente o Brasil, tudo está em frangalhos. Entendeu? E é onde a Inglaterra começa a entrar no Brasil, entendeu? E começa a pegar tudo. Entendeu? Por quê? Porque se dizem no direito de pagar uma dívida que a Espanha criou com a Inglaterra. Então, nós temos que entender essa ação da maçonaria. Porque a maçonaria, com todos os presidentes, elas vêm fazendo isso. O que a maçonaria fez no Brasil e no mundo? Nós sabemos que quem está por trás da maçonaria? Você já se perguntou? Nós sabemos que a maçonaria criou socialismo, nazismo, todas as ideologias foram criadas pela maçonaria, para ela usar essas ideologias como tentáculos, para impor o seu projeto de uma república. E o que essa república maçônica universal, traduzida em miúdos, é a nova ordem mundial. Que a maçonaria, os Illuminati estão por trás de tudo. Mas quem que está por trás da maçonaria? São os judeus Askenazi, são os sionistas. O que são os judeus Askenazi? São aqueles judeus falsos, que não são judeus de verdade, de origem judaica. São aqueles que assumem para si e eles querem dominar o mundo, são os falsos judeus. Então, por exemplo, na fundação da China, quem que fundou a República Popular da China? Popular, República da China. Quem que fundou?
Mao Tse-tung, que matou aí 75 milhões de pessoas. Na fundação da República Popular da China, com Mao Tse-tung, os agentes que estavam ali eram da família Rothschild. A família Rothschild é uma família poderosa, que nós sempre falamos lá atrás, que está por trás aí das 13 famílias que também controlam toda a nação. São judeus askenazes, sionistas. E esses judeus askenazes, sionistas da maçonaria, eles criaram o Estado de Israel. O Estado de Israel ele foi criado em 1948. Por quem? Pelos judeus askenazi, pelos falsos judeus. Entendeu? Então, nós vemos a mão da maçonaria, dos Illuminati, por exemplo, a fundação lá dos Estados Unidos. Né? Os Illuminati, eles nascem, ele é fundado em 1776. Sendo que, no mesmo ano, por incrível que pareça, é feita a fundação dos Estados Unidos, em julho, 4 de julho, se não me engano, de 1776, pelos Illuminati. Tanto é que se você pegar uma nota de $1, por exemplo, você vai ver lá os símbolos dos Illuminati, dessas organizações secretas da maçonaria. Por quê? Porque o que eu quero que você entenda é o seguinte, né? A maçonaria e os Illuminati, eles estão juntos, entendeu? São organizações secretas a serviço de um poder mundial satânico controlando tudo. Então, na realidade, hoje, o que está acontecendo no Brasil e lá atrás é a ação da maçonaria. Então, o que a maçonaria fez? Ela criou esquerda e direita. Entendeu? Ela criou um teatro, uma forma de iludir o povo. Enquanto o povo fica brigando por esquerda e direita, porque se fala mal do mito, é de esquerda, é esquerdista, o cara é petista. Entendeu? Mas a pessoa não tem noção que o Bolsonaro, toda a equipe, é uma equipe de maçons. Então, não importa se é Fernando Henrique, se é Lula, se é Dilma. Gente, pelo amor, todos fazem parte do mesmo sistema. O Bolsonaro faz parte do mesmo sistema. E há 2 anos lá atrás, quando nós dizíamos, quando o Bolsonaro foi se reunir com o grupo dos Bilderbergs nos Estados Unidos, que é um tentáculo da nova ordem mundial, as pessoas não quiseram acreditar. Elas ficaram céticas. E nós vínhamos dizendo, Bolsonaro faz parte do sistema. O que aconteceu agora? O Bolsonaro foi para a China entregar o Brasil. Por que ele foi entregar o Brasil? É aquilo que nós dizíamos atrás. O comunismo, você tem um controle total de uma nação. Então, por que a maçonaria usa a ideologia comunista para impor a sua nova ordem mundial, a sua República Universal Maçônica? Porque o comunismo é uma ideologia de controle. É aquilo que nós falávamos. Lá na Coreia do Norte, por exemplo, só para você ter uma ideia. Na Coreia do Norte, o presidente lá, Kim Jong-un, ele tem uma ditadura comunista tão grande. É lógico que quem está por trás é a maçonaria, não tem dúvida nenhuma. Mas a maçonaria usa o Kim Jong-un para controlar aquele povo e usar como laboratório. Então, as crianças que nascem na Coreia do Norte, elas são ensinadas lá na infância, no colo, lá como bebezinhas, elas são ensinadas que os líderes delas são divinos. Isso é um fato, gente. Então, elas são ensinadas que o Kim Jong-un, o Kim Il-sung e etc., ali, que são os pais e avós, eles são pessoas divinas. Entendeu? E tudo é controlado na Coreia do Norte. Tudo que você vai comer, beber, o que você pode vestir, o teu cabelo, o teu corte de cabelo, você não pode na Coreia do Norte chegar lá, quero que você corte meu cabelo assim. Você tem uma tabela de corte de cabelo que é o próprio estado quem escolhe, entendeu? O teu corte de cabelo. Você não pode cortar o seu cabelo igual ao Kim Jong-un, é uma afronta. Então é um comunismo totalmente controlado. Para as pessoas da Coreia do Norte,
O único país democrático é o delas. Todos os outros são países que não são democráticos. Todos os outros países, para o povo da Coreia do Norte, são países que estão perseguindo eles, que querem destruir a democracia. São ensinadas desde a infância, desde o colo, desde bebê, nas escolas, entendeu? E tem muitas coisas que acontecem na Coreia do Norte que, se nós fôssemos falar aqui, nós iríamos a noite inteira. E na China, o que acontece? A China é um laboratório da nova ordem mundial. Quem está por trás do presidente ali, do Xi Jinping, da China, do ditador, é a maçonaria. Os Illuminati, os mesmos que estão por trás dos Estados Unidos. Ou você não sabe que os Estados Unidos foi criado pelos Illuminati? Não falei para você da nota de $1, que tem o símbolo ali? Então, todos os presidentes dos Estados Unidos tiveram a mão da maçonaria. Alguns presidentes que tentaram se opor a esse sistema foram assassinados. O Abraham Lincoln, por exemplo, foi assassinado por grupo de maçons. O presidente Kennedy, por exemplo, ele provavelmente foi assassinado por grupos de maçons. Aqueles que não seguem ao projeto maçônico, Illuminati, dessa nova ordem mundial, eles são apagados. Eles são tirados de cena. Mas se você me diz assim, mas Albari, agora eu não estou entendendo nada. Os Estados Unidos não combatem a China? Não. Entendeu? Os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos como a China e outros países, eles estão a serviço desse poder maçônico, Illuminati, que existe no mundo. Tanto é que é aquilo que nós falávamos lá atrás. Existe um banco central chamado Reserva Federal. Ele é um banco privado. E esse banco é só o nome Reserva Federal. Mas esse banco mundial pertence à família Rothschild, à família Rockefeller, aos maçons, aos Illuminati, aos judeus Askenazi, que não são judeus legítimos, são os falsos judeus. Eles estão ali, eles são donos dessa Reserva Federal. E esse Banco Mundial, para você ter ideia, todos os países devem para esse banco. Os Estados Unidos devem 22 trilhões de dólares para a Reserva Federal, para os maçons, para os Illuminati. A China deve 6 trilhões de dólares para essa Reserva Federal. O Brasil deve, todos os países devem. E esse Banco Federal, essa Reserva Federal, ela não permite que os países paguem a sua dívida. Porque se você pagar a sua dívida, você não tem mais vínculo nenhum. Imagine que você deve aí R$ 100 em uma loja. Aí o dono da loja fica direto assim, você. Pague a dívida, pague a dívida. Aí um belo dia você pega R$ 100 e paga a tua dívida. Você não tem vínculo nenhum. Esses bancos não permitem que os países paguem a sua dívida. Porque a partir do momento que você paga a sua dívida, você rompe definitivamente. E é por isso que o Brasil, e nós falávamos em outras lives, tudo que o Brasil deve hoje para esses bancos, FMI, Reserva Federal, é uma dívida que não existe. Então, o que o Brasil faz todos os anos, para você entender? Não tem o produto interno bruto, o PIB? Tudo aquilo que o governo, o Estado arrecada de você, dos seus impostos, de uma bala que você compra, de tudo, a metade do seu salário que você trabalha, eles pegam tudo esse montante, tudo esse produto interno bruto no final do ano. Sabe o que eles fazem com isso? Eu já vou te dizer. Eles pegam a metade disso e eles pagam juros dessa dívida para esse Banco da Reserva Federal, para os banqueiros, para o FMI. Metade fazem isso. Uma dívida que não é auditada, então você não sabe quanto você paga, para quem você paga, por quanto tempo você paga, entendeu? E o Brasil faz isso, mesmo que dentro de uma constituição maçônica comunista se tem que fazer auditoria, ninguém faz. Porque se você fazer uma auditoria, minha gente, cai tudo o sistema. Literalmente, cai o Brasil. Cai tudo se você fazer uma dívida. Você fazer uma auditoria dessa dívida.
E aí eles pegam a metade de tudo isso e pagam o juro de uma dívida para os maçons, para os Illuminatis. E a outra metade, sabe o que, que eles fazem? 0,0,1% vai para a segurança, 0,01% vai para a saúde, 0,1% vai para a educação. E daí entra o Bolsonaro agora, que está a serviço também, e está cumprindo essa agenda, que está em finalização. O Bolsonaro pega tudo que o Brasil tem, as estatais, correios, hidrelétricas, portos, aeroportos, a Casa da Moeda, tudo, e vai correndo entregar para a China. Aí o povo tão tonto que é, diz assim, não, mas o Brasil precisa fazer dinheiro. Gente, mas o que, que o Brasil faz com o dinheiro das vendas das estatais do Brasil? Quando o Fernando Henrique entregou a Vale do Rio Doce, que valia trilhões de dólares, um preço incalculável, que não poderia ser vendido. Em 97, 1997, era a maior mineradora de ferro do mundo. Valia trilhões. Sabe o que o FHC fez? Foi lá e entregou por 2 bilhões. 2 bi. Aí pegou esses 2 bilhões, sabe o que ele fez? Pagou um mês de juros dessa dívida porca que não existe. Então eu uso uma linguagem simples, por quê? Porque não adianta eu chegar aqui e usar uma linguagem filosófica, teológica, metafísica, usar termos assim jurídicos complicados para o povo. O povo é simples. E o povo tem que entender de uma maneira simples o que está acontecendo no Brasil. Então, tudo isso é dividido por quê? Porque se você der educação para o povo brasileiro, a verdadeira educação, se você der o conhecimento, o sistema cai, cai tudo. Então, para você controlar o povo, você precisa manter o povo na ignorância, gente. Se você não manter o povo na ignorância, o sistema cai. E é por isso que a maçonaria reescreveu a história do Brasil. É por isso que a maçonaria está por trás de tudo. É por isso que a maçonaria não vai mudar o Brasil, por quê? Porque ela já está no Brasil. Em 2022, vai fazer 200 anos que o Brasil foi entregue para a maçonaria. Se a maçonaria não quis mudar o Brasil em 200 anos, gente, me desculpe, mas a pessoa tem que ser muito ignorante para achar que a maçonaria é boa. Se a pessoa não entender o projeto da maçonaria, destruir a cristandade, gente, pelo amor de Deus. O Brasil é um povo cristão graças a Portugal. 90% do povo brasileiro é cristão graças a Portugal. Se não fosse Portugal, o Brasil era um país islâmico, gente. Por quê? Porque quem foi para a batalha lá atrás, de Ourique e outras batalhas, foram os templários, que foram defender Portugal, o Brasil, dos muçulmanos, dos islâmicos. Então, se os templários fossem maçons, como que os maçons vão estar lutando contra eles mesmos? Então, os templários de Portugal, eles lutaram contra todo o sistema islâmico, lutaram contra a maçonaria. É lógico que depois a maçonaria se infiltrou, né, ali dentro da Ordem de Cristo, dos templários, tentaram extinguir, se infiltraram na igreja, fizeram a maior bagunça, se infiltraram em todos os lugares. Porque o documento da alta venda de 1819 foi justamente para isso, para fazer essa infiltração em todos os lugares. Então, o Brasil, gente, quando nós falamos hoje de uma intervenção militar, eu quero que você entenda o seguinte: coloque uma coisa na sua cabeça. Não adianta eu sair para a rua, para frente dos quartéis, gritando intervenção militar, desesperado, para que os militares assumam o comando do Brasil, porque o mundo vai acabar, porque o comunismo está aí, porque o Kim Jong-un está aí, porque a nova ordem mundial. Nós queremos. O que você tem que entender é que a cúpula das Forças Armadas são maçônicas. É por isso que nós passamos, há um tempo atrás, inclusive o vídeo do comandante atual, o general Pujol, agradecendo a maçonaria. Ele é maçom.
99% dos generais são maçons. Entendeu? Então, uma intervenção de cima, gente, não espere, pelo amor de Deus. Uma pessoa disse assim, mas Albari, nós temos que só gritar intervenção militar. Só isso. Mais nada. Não, gente. Porque o que nós temos que fazer no Brasil é uma insurgência popular. É conscientizar o Brasil. Fazer o que nós estamos fazendo. É por isso que eu não perco meu tempo. Eu ganho tempo estando aqui. Quase todos os dias, semanas, deixando de viver a minha vida pessoal lá fora para viver para o povo. Levando entendimento, levando conhecimento. Porque eu sei que não importa, né? Nós temos no Brasil aí dimensões continentais, nós temos no Brasil pelo menos aí 210 milhões de pessoas. Então não vai ser em um dia, um mês, um ano, 2 anos que nós vamos conscientizar o Brasil. Isso é com o tempo, gente. É o que nós estamos fazendo aqui. Quando eu termino essa live e outras lives, nós temos 200 compartilhamentos, 500 compartilhamentos, 1000 compartilhamentos, curtidas. E isso é uma forma de nós levarmos o entendimento às pessoas. Porque os olhos das pessoas vão se abrindo. Entendeu? Porque nós temos ataque, gente, de todos os lugares. De todos. Entendeu? De todos os lugares. Nós temos youtubers que só têm quantidade de inscritos, só isso. Mas não tem um entendimento, um conhecimento claro sobre a ação da maçonaria no Brasil e no mundo. Sobre a importância de Portugal para o Brasil. É como eu falei, eu não sou monarquista. Tenho amigos monarquistas, né? Respeito eles, tudo. Eu não sou monarquista, eu sou intervencionista. Mas nós precisamos ter o conhecimento. Entendeu? É por isso que Oséias 4 diz: meu povo se perde por falta de conhecimento, meu povo morre por falta de conhecimento, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento leva o povo à morte. Por que o Brasil está em morte profunda? Porque o Brasil não tem conhecimento do que está acontecendo. Então, cabe a mim, cabe a você, a nós levarmos esse conhecimento, a verdadeira história do Brasil. Não aquela história que nos ensinaram nas escolas. Os professores não têm culpa, porque os professores foram formados nas universidades administradas pela maçonaria, que reescreveu a história do Brasil. Nós temos, por exemplo, historiadores como Tito Ferreira, Manuel Ferreira, portugueses, que simplesmente eles estudaram mais de 150 mil documentos de fontes primárias, originais, e que eles comprovam a verdadeira história do Brasil, de Portugal, do mundo, que foi modificado pela maçonaria. Então, quem está criando essa república universal maçônica, que é a nova ordem mundial, é a ação da maçonaria. O povo é o único que tem o poder de destruir esse sistema. O povo é o único. O problema é que o povo, ele acredita em políticos. O defeito do povo é esse. Ele acredita em mitos e políticos. Ele acha que alguém vai lutar pelo Brasil. Gente, todo o sistema judiciário no Brasil, eleitoral no Brasil, esqueça, gente, já era. Já era. Nós poderíamos citar aí os projetos em andamento, que nem precisa, porque você já está vivendo. E essa questão aí do juiz, das garantias, entendeu? Tem tantas coisas e tantas coisas. O próprio Bolsonaro disse em um vídeo, literalmente com suas palavras, eu não entrei no governo para combater a corrupção. Significa o quê? Que ele também iria roubar como todos. E o pior, estar a serviço desse sistema, dessa nova ordem mundial. Então, o que nós temos que entender que não existe direita e esquerda no Brasil. Não existe comparação de governo. Ah, porque o governo do Lula, ah, porque o governo do Bolsonaro, ah, porque o governo do Fernando Henrique. Não, gente.
todos estão juntos e misturados. Só que a única diferença é que cada presidente seguiu uma agenda maçônica, comunista, instalada no Brasil. Cada presidente seguiu uma agenda. O Bolsonaro está seguindo uma agenda. Só que a agenda de Bolsonaro, ela é uma agenda que está numa finalização da implantação, da oficialização do comunismo no Brasil, que é pegar o Brasil e colocar na mão da China, porque a China tem os meios de controle tecnológico, da inteligência artificial, do 5G, que pode ter um controle melhor. Lembra que a China, ela serve aos ingleses, à Inglaterra, aos judeus Askenazi, à maçonaria, aos Illuminatis. Então, apenas a China ela vai fazer uma ponte de pegar o Brasil e administrar, só isso. Entendeu? Então, todos vêm fazendo um trabalho de entreguismo para essas elites globais. É por isso que a tua necessidade básica hidrelétrica, 75% está na mão da China. É por isso que os portos, aeroportos, estão na mão da China. É por isso que as ferrovias estão na mão da China. Os correios no Brasil estão na mão da China. A Casa da Moeda do Brasil, a sua moeda própria, está sendo privatizado para a China. Por quem? Por uma pessoa de 300 anos atrás, pelo próprio Bolsonaro. Como Lula, como Fernando Henrique, como Temer, como Dilma. Como todos os Fs, com todos esses Fs de Ps que estavam e estão no poder. Então, hoje, nós precisamos, primeiro de tudo, 2 pontos. A união, que nós temos que unir, mas unir todos aqueles que têm uma mesma meta, que é derrubar todo esse sistema maçônico, político instalado no Brasil. Nós temos que lutar, e Deus nos dá a graça para isso. Então as pessoas dizem, mas o sistema é poderoso, porque isso, por aquilo. Gente, quem está por trás dos bons cristãos, entendeu? Então você não pode duvidar que ele, junto conosco, nós possamos combater esse sistema. Então o primeiro passo é unir esse povo. E o segundo passo é conscientizar. Ou podemos até inverter, conscientizar e unir esse povo. Porque os maçons, eles se infiltram dentro de todos os lugares. Isso não é novidade nenhuma. Os maçons se infiltram dentro do movimento intervencionista. Quer saber se uma pessoa é um legítimo intervencionista nacionalista? Observe se ela fala da maçonaria. Observe se ela fala dos Illuminati. Observe se ela fala da nova ordem mundial. Observe se ela fala dos judeus Askenazi. Se ela não fala e fica falando, não, porque o comunismo, porque o PT, porque o esquerdista, porque agora fala mal do mito porque é esquerdista. Ou essa pessoa é muito ignorante, ela ainda não saiu para a realidade, ou ela é uma maçom. Entendeu? Então tem muitos maçons que, inclusive, falam mal do comunismo, e é lógico que é. Não tem nem palavras aqui. Mas até mesmo o comunismo foi criado pela maçonaria. São apenas marionetes de todo o sistema. Então é isso que a maçonaria faz. Não existe briga entre maçons e comunistas. Não existe brigas entre esquerda e direita. Não existe brigas entre nazismo e fascismo. Todos estão juntos. Entendeu? Então nós precisamos conscientizar o povo, alertar o povo, acordar o povo, criar um grupo forte, poderoso, para lutar contra esse sistema. Nós precisamos de uma quantidade, precisamos, mas nós precisamos de fidelidade, né? De aceitar que a nossa luta é contra todo esse sistema.
E automaticamente é contra a maçonaria, contra os Illuminati, contra a nova ordem mundial, contra os judeus askenazi, que são os falsos judeus, e assim por diante. Porque a maçonaria, grandes pensadores, cientistas, escritores, filósofos, eles foram cooptados pela maçonaria e a nova ordem mundial, por essas elites globais. O Darwin, por exemplo, era maçom. O darwinismo, o evolucionismo. A maçonaria ela adotou o evolucionismo. Por quê? Porque a maçonaria ela não acredita no criacionismo. A maçonaria não acredita que nós fomos criados por Deus. Então, segundo a maçonaria, nós fazemos parte de uma evolução. Entendeu? E você tira a criação de Deus de lado. Você tira o criacionismo de lado. E você entra no darwinismo. Por quê? Porque aí você entra no gnosticismo, você entra aí no ocultismo, você entra aí nas ciências ocultas, no misticismo, entendeu? E você vai começando a entrar em um campo onde quem está nesse campo é o próprio diabo, é o próprio Satanás. E o próprio diabo, o próprio Lúcifer, o próprio Satanás fornece conhecimento para essas sociedades secretas. E em troca do conhecimento, essas sociedades secretas oferecem sacrifícios não só de animais, mas como de seres humanos também. Quem que lembra lá atrás que eu falava da China, por exemplo, que teve uma época, né, em 2016, que a África do Sul fez uma denúncia que a China estava vendendo carne enlatada de seres humanos para a China. Porque lá na China, como em muitos países comunistas, os presos cristãos, sabe o que, que eles fazem com os presos cristãos? Eles pegam ainda vivo, tiram fígado, tiram órgão, tiram outro ainda vivo, e colocam no mercado negro para vender, para fazer dinheiro. E o resto da carne que sobra dos cristãos, eles enlatavam, colocavam em lata e vendiam para a África do Sul como carne. Depois a China veio dizendo, não, imagina essa mentira tal. Mas quem entende, quem conhece a história da maçonaria, dessas sociedades secretas, isso não é nada. Como diz o outro. Isso daí não é nada normal para nós que buscamos o conhecimento. Isso, infelizmente, é algo normal que acontece lá fora. E outras coisas piores. Então, agora, o que eles estão fazendo no Brasil? Simplesmente, gente, dê seu like, compartilhe, né, para levar esse conhecimento. Pode fazer uma watch party no seu perfil, tranquilamente, pode representar. O que eles estão fazendo no Brasil? Criando leis, meandros, formas de tirar o bandido da prisão e colocar os intervencionistas, o povo de bem, os cristãos lá dentro. Eles estão invertendo os valores. Entendeu? Então, a ideia é você criar uma justiça a serviço do bandido. Tanto é que hoje um policial não pode nem atirar no bandido, que ele é julgado, ele é criminalizado. Entendeu? Então, você começa a dar voz para o bandido, não para o policial. E o que o Bolsonaro fez também, e outros fizeram? Eles tiraram 40% do orçamento das Forças Armadas, das tropas, e colocaram para o SUSP, que é uma guarda bolivariana, a serviço do governo. Entendeu? Então, eles vão começando a fazer uma jogada para encurralar o povo, para chegar o momento que os terroristas não vai ser o bandido, o terrorista vai ser o cristão, vai ser as pessoas de bem, como eu havia falado lá na outra live, até aqui embaixo, né? Que esses atentados que a maçonaria está fazendo, por trás dos panos, é para criminalizar o movimento patriótico. É para criminalizar eu e você. Para que depois eles venham dizendo, não, vamos tirar o patriotismo. Por quê? Porque eles querem tirar toda a reação popular de nacionalismo, de patriotismo, né, do seu povo,
Porque hoje, o nacionalismo, o intervencionismo, né, hoje é uma forma de nós defendermos o nosso país, a nossa nação. E para defender a nossa nação, nós temos que ter esse entendimento do que é o Brasil, do que foi o Brasil. É por isso que eu fiz uma questão de trazer um pouco hoje sobre o Brasil membro de Portugal, que foi ocultado da história pela maçonaria, criminalizando aí Portugal, o centro do Império Cristão nesse sentido. Aí o pessoal entrando aí na live, bom, aqueles que estão entrando, né? Não esqueça aí de compartilhar, né? No seu grupo de perfil, nos seus grupos de amigos, né? Perfil, WhatsApp, etc. Mirna Trezina aí entrando, Ana Paula, Elis Mourão, Pedro Farco, Eunice Azevedo, Josefa Costa, Toninho Kassoski, seja bem-vindo. Helder está aí também. Até, inclusive, nós vamos fazer mais pela frente com o Helder aqui. Ele é de Portugal, né? E ele é monarquista, lógico, mas ele traz uma história mais minuciosa sobre a verdadeira história. O que, que a maçonaria está fazendo, o que, que ela fez. O Helder aí tem um conhecimento também mais apurado aí, né? Um dia desse. Hoje eu estou fazendo a live pelo notebook, né? Eu não estou fazendo pelo celular. E pelo notebook não tem como trazer um convidado, né? Então, quando na próxima live aí que nós formos fazer, eu vou trazer o Helder ali, e nós vamos fazer com o convidado, justamente para fazer uma colocação melhor aí, né? Sobre toda essa questão, né? História do Brasil, envolvendo Portugal, maçonaria, comunismo, etc. É exatamente, né? O que a Sônia Maria falou, né? A Igreja Católica, historicamente, já se opôs à forma radical, à maçonaria, etc. É, tem muitos youtubers que eles fazem live aí atacando a Igreja Católica, né? E realmente a maçonaria se infiltrou na Igreja Católica. Quanto a isso, ponto, não tem o que falar. Mas o que muitos não falam é que na instituição Igreja Católica você tem 22 bulas papais condenando a maçonaria. 22 bulas papais condenando a maçonaria. Aí as pessoas perguntam, mas por que não tem bulas aí, papais em grande quantidade condenando o comunismo? Porque não precisa. O comunismo não foi criado pela maçonaria? Então, quando você condena a maçonaria, você automaticamente condena o comunismo, nesse sentido. Então, é mais ou menos por aí. Tadeu Machado entrando, Albino Filho, né? É exatamente, né? O Albino diz ali, por isso se fala agora na política de seguir o protocolo. Traduza protocolo por agenda global. Pronto. O Bolsonaro segue o protocolo, segue uma agenda global, né, nesse sentido. Fernanda entrando, Cida Batista, Rosana Oliveira, bem-vinda, né, a Sônia. Exatamente. A Sônia Maria dizendo que na Coreia as crianças pertencem ao Estado. A Coreia do Norte, gente, ela tem um fato muito peculiar, que as pessoas não têm noção. Por exemplo, na Coreia do Norte, lá, desde pequena, o cristianismo lá é proibido, né? Lá ninguém se ouve falar em Jesus. Cristianismo é proibido na Coreia do Norte. Se você falar em Jesus, lá você é morto. Uma vez, um americano, ele foi fazer um turismo na Coreia do Norte e ele deixou uma Bíblia lá. Ele deixou, sem querer, né? Esqueceu lá no restaurante. Eles prenderam o cara por 7 anos. Só que depois os Estados Unidos ali interviram e soltaram ele em 5 meses, por ele estar com uma Bíblia. Então é proibido a religião na Coreia do Norte. Ah, mas que beleza, proibido a religião. Só que lá, o Deus na Coreia do Norte são os líderes comunistas, como Kim Jong-un, o Kim Jong-un e etc., ali, que são os pais e os avós, né, a dinastia ali do Kim Jong-un. Então, na realidade, na Coreia do Norte, o Deus divino lá são os líderes. Então, quando uma criança nasce, ela nunca ouve falar de Jesus.
Porque a internet, para você ter uma ideia, na Coreia do Norte, ela é tão restrita que você tendo uma população de 25 milhões de coreanos, 600 pessoas utilizam a internet restritamente. E essas 600 pessoas pertencem ao governo. Então, na realidade, o povo na Coreia do Norte, tudo aquilo que lhes é ensinado, seja nas escolas, nas universidades, é um projeto programado, imposto para aquele povo. Então, na realidade, uma criança nasce, ela nasce aprendendo que o Deus dela é o Kim Jong-un. Então, essa criança nasce, ela passa pela adolescência, pela juventude, ela faz uma faculdade, ela só vai ter ali, em toda a sua história, que existe um Deus apenas, o Kim Jong-un. Tanto é que o ano na Coreia do Norte, para muitos que não sabem, pode dar um Google aí, ele é contado a partir do nascimento dos Kim, do Kim Jong-un, Kim Jong-un. Então, o ano na Coreia do Norte é 108. Na Coreia do Norte não é ano 2019, como na maioria dos países. O ano na Coreia do Norte é contado a partir da data do nascimento do Kim Jong-un. Né? Faz parte da família ali, Kim Jong-un, Kim Jong-un, é tudo Kim ali, que é o filho, o pai e o avô ali, né? Os três. Então, o ano é contado a partir desse povo. Né? Então, na realidade, tudo na Coreia do Norte é totalmente diferente. 50% do povo lá passa fome. Né? Lá, tudo na Coreia do Norte, tudo que você vai comer, é tudo programado, que você vai vestir, tudo, gente. Você é obrigado a ter uma foto do Kim Jong-un, que é um líder divino, na sua casa. E se um dia vier a pegar fogo na sua casa, a primeira coisa que você tem que tirar é a imagem, o quadro do Kim Jong-un, ou do seu pai, do seu avô. Se você não tirar, pegar fogo no quadro, você é morto. Você pega prisão perpétua. Quando um preso é condenado na Coreia do Norte, não é apenas a pessoa, é a pessoa até a terceira geração, ela é condenada. Entendeu? Então, não é só você. Então, imagine que você vai preso lá. Não é só você que vai pagar a pena. Né? É você, seus filhos, seus netos, até a terceira geração. Né? Então, aqueles que são fiéis ao Kim Jong-un, por exemplo, eles recebem as suas melhores casas e vão morar na capital lá da Coreia do Norte, que é Pyongyang. Então, eles vão lá para a Coreia do Norte. Aqueles que são fiéis ao ditador, ao Kim Jong-un. Entendeu? Então, tem muitos prédios na Coreia do Norte, fantasmas, que não tem ninguém. Eles foram construídos para quê? Para que quando vai o turismo para lá, pessoas, seja do Brasil, de vários lugares do país, né, quando esses turistas entram lá dentro, eles não têm a liberdade para andar pela Coreia do Norte. Proibido. É colocado um oficial, um policial, um militar, que ele conduz esses turistas pelos caminhos que eles próprios prepararam. Então, eles vão mostrar aqueles prédios que não tem ninguém morando, mas eles vão mostrar. Olha, aqui tal prédio, aqui tal coisa, né? E eles vão mostrar. Você não tem como você tirar foto, por exemplo. Ah, eu quero parar aqui. Não pode, gente. A foto não é em qualquer lugar que você pode tirar. Entendeu? Então, só para você entender o controle na Coreia do Norte. Os restaurantes na Coreia do Norte, onde os turistas vão para lá, eles são restaurantes específicos para os turistas. Ou seja, os turistas não podem participar de outros restaurantes. São lugares. E muita coisa, gente, muita coisa. Né? A Coreia do Norte tem 25 milhões de pessoas e, pelo menos, você tem o maior exército do mundo, em números nesse sentido. Enquanto, por exemplo, os Estados Unidos têm 1,5 milhões de soldados, né, com uma população de 300 milhões, a Coreia do Norte tem 7 milhões de soldados, com uma população de 25 milhões.
Então, uma grande parte dos coreanos são militares, são preparados para a guerra nesse sentido, né? E Estados Unidos não vai atacar a Coreia do Norte, daí eles vão criar uma terceira guerra mundial para lascar nós, você, eu, você. Mas a briga não é entre eles. Entre eles não tem briga. Entre eles ali, Estados Unidos, Coreia, China, tudo junto nesse sentido. O Ari Marx, Pierin, né? Precisamos que aconteça aí uma intervenção militar artigo 1º, exatamente, derrubar todo o sistema. A Vera Halpel Vargas, né? Com um computadorzinho ali, né? Miguel Patriota, seja bem-vindo. Vilma Rodrigues entrando, né? O Ari Marques dizendo, eu concordo que tinha que fazer uma auditoria, né? Com transparência, isso jamais vai ser feito, meu amigo Ari Marques, não vai. Porque se fazer uma auditoria, cai tudo. Bolsonaro não vai, ninguém vai fazer. Ninguém se atreve, entendeu? Se o povo não botar tudo abaixo e recomeçar do zero, com uma insurgência, com as tropas ao seu lado, não vai funcionar. Idiotices, nosso povo cheio de ignorância. É complicado, né? Até o Manuel ali, né? O Helder Manuel, né? Nas próximas lives ele vai trazer um pouco aí, e ele falou muito também, hoje a gente conversou com ele mais de 1 hora ali, pelo celular, e justamente tem essas questões que o povo está alienado, porque existe uma guerra que está sendo feita no Brasil, e essa guerra, eles estão usando aí produtos eletrônicos, né, através do 5G, através de antenas, né, justamente para alienar o povo, para trabalhar a mente das pessoas, né? Então, são, por exemplo, ondas eletromagnéticas usadas aí pela tecnologia 5G, através aí de todo o sistema artificial, de um sistema de computação, né, que eles estão usando para, sobretudo uma cidade, né, que usa através aí de aviões, né, que espalham ali produtos químicos, né, justamente para que em contato com o povo vai deixando o povo calminha, né, vai trabalhando a mente da pessoa. Mas isso a gente vai deixar ali para o Helder também explicar mais isso, né? O Jerônimo Vieira, né? Através dessa aula e tal. Lúcia Nania, seja bem-vindo. Marcos Paulo, bem-vindo. Osmailson Maier, seja bem-vindo. Aurora Fernandes, meu amigo, muito obrigado. Clademir Paliador, bem-vindo também. Rose Campos. Às vezes eu erro o nome da pessoa aqui, mas é que as letras é muito pequena, então eu vou vendo aqui, às vezes erro sobrenome e nome, mas tranquilo. O Jorge dos Santos aí também. Celeste Coenete, presente. O Albino Filho aí também, com a carinha ali olhando. Paulo Henrique Zander, meu sobrinho, né? Seja bem-vindo aí, né? Também na busca desse conhecimento. Eu fico muito feliz, gente, porque muitas vezes nós, intervencionistas que fazemos lives, áudios, nós somos muito atacados nesse sentido. Então, a própria maçonaria, ela tenta desacreditar, ela tenta justamente dizer, não, tal intervencionista, ele fala da maçonaria, é maçom, ele fala do comunismo, é comunista, o Álvaro Dias intervencionista é esquerdista, o Álvaro Dias intervencionista é bolsominion, né? E quando a gente vê a presença aí dos primos, tios, irmãos, sobrinhos na live, é uma forma de nós mostrarmos aquilo que nós somos, entendeu? Como eu sempre falo dos meus amigos de infância, o Adilson, que sempre está presente, o Toco, o Tonião de Almeida, o Anderson, o Moacir Batista, enfim, muitos. Eles conviveram comigo em uma pequena cidade do município de Turvo, né, que fica na região central do Paraná. Então, nós jogávamos bola aí desde os 5, 6, 7 anos de idade. Eu tenho professores ali que foram professores meus, lá quando eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade, né? Pessoas que conviveram comigo, conhecem a minha história.
conhece que eu sou de um lugar pequeno, do interior praticamente, um município de 20 mil habitantes. Então a gente ralou e rala como todo povo, entendeu? Eu não cheguei a trabalhar na lavoura, né? Eu não cheguei ali a fazer um serviço braçal, mas eu tenho parentes aí dos Viana, né? Um abraço aí para toda a família Viana, né? Que todo ano faz uma excursão para Aparecida, né? Inclusive a Aline Viana, minha prima, a Viviane, né? Viana, minha prima também, eles postaram ali os ônibus que foram todo ano, né? Eu tenho a foto aí dos meus avós, que eles já iam para Aparecida do Norte fazer excursões há muito tempo. Então, todos os anos, é toda a família do lado da minha mãe, a família dos Viana, eles vão fazer uma excursão para Aparecida do Norte. Muito tempo, né? Então, nós temos, graças a Deus, uma família muito cristã, né? Por exemplo, os meus avós, do lado da minha mãe, né? Todos os dias, eles rezam o terço. Todos os dias. Todos os dias, né? Eles rezam o terço. Então, por exemplo, quando eu vou lá visitar, né, os meus parentes, né, no interior, lá, né? Nas chácaras, etc. Então, eu vou na casa dos meus tios, né? Do seu Juca Viana, né? Matilde Viana, Vardo Viana, enfim, é muito grande, né? E se eu for na casa deles, não importa se eu estou lá como visita, eles puxam o terço, fazem as suas orações, entendeu? E isso foi passado com os meus avós, de pai para filha, e assim por diante. Então, a nossa família, eu digo assim, a nossa família, os primos, tios, é uma família muito religiosa. E eu os amo muito por isso. E eu rezo todos os dias para eles, com certeza. Tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, né? Só que do lado da minha mãe, assim, a gente sempre tem uma afeição assim maior, porque desde pequeno, né, eu sempre ia lá, visitava, conversava, rezava, enfim. Mas todos os meus parentes, tios, primos, fazem parte, né? Então, toda essa tradição, ela vem até os dias atuais. Então, eu também faço todas as minhas orações todos os dias, porque a nossa luta, gente, ela não é uma luta material somente. Aquilo que nós vivemos hoje aqui é uma consequência do mundo espiritual. Então, hoje, para nós combatermos o inimigo, para nós vencermos o inimigo, né, existe todo mundo espiritual que nós não vemos, mas que existe, né? Então, eu sei que as pessoas imaginam que para você ter Cristo na sua vida, você tem que ficar no mosteiro 24 horas por dia. Isso é bom, é ótimo, né? Mas existe um grande desafio que hoje a nossa mente, né, o nosso pensamento, ele precisa estar voltado para Cristo 24 horas por dia. Eu sei que muitos não é possível fazer isso. Eu sei que é um hábito. Eu sei que isso é um dia a dia, é uma forma de você viver, entendeu? Mas eu, por exemplo, né, não estou aqui me colocando como religioso, não é isso não. O que eu estou é contando um pouco de mim. Até, inclusive, eu tenho um projeto que eu já vinha falando nas outras lives lá atrás, que eu pretendo fazer um diário, né, online. O que é esse diário online? É contando toda a minha história, né, desde o meu nascimento, lá dos meus pais, tudo que eu passei, né, trazendo isso em uma live, fazendo um diário. Mas ele vai ser um diário online, contando toda a minha história, meu passado, a minha vida, meus erros, meus acertos. Mas isso é um testemunho para dizer para você que nós, quando temos Cristo em nossa vida, ninguém, absolutamente ninguém, nem maçonaria, nem Lúcifer, nem diabo, ninguém pode contra você. Porque você vai estar com aquele que tudo pode. Inclusive, tem uma profecia, né, nas Sagradas Escrituras, né, do próprio Cristo, onde não se cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus.
Não se cai uma folha, um fio de cabelo da sua cabeça está contado. Entendeu? Então não se cai uma folha de uma árvore sem que seja pela vontade de Deus. E tudo aquilo, pasmem, eu quero que você guarde isso para a sua vida. Tudo, absolutamente tudo que é o mal, que o diabo faz, ele vai pedir permissão para Deus. Tudo. Tanto é, por exemplo, que quem lembra lá da história de Jó, por exemplo. Né? Então, Jó, ele tinha tudo, ele tinha ouro, tinha riquezas, e o diabo chegou lá para Deus, né? Chamou lá Deus de um lado. Olha, o negócio é o seguinte, o Jó, ele te segue porque ele tem riqueza, tem dinheiro, tem tudo. Tira a riqueza de Jó, que ele vai te negar. Aí Deus disse assim para o diabo, pode tirar a riqueza de Jó, eu permito, mas você não vai tocar na vida de Jó. Foi o que Deus disse. Aí foi, o diabo lá tirou a riqueza de Jó, achando que Jó ia negar a Cristo. Não negou. Aí então, o diabo de novo, tal, passeando, chamou Deus do lado. Ah, Jó, ele te serve porque ele tem saúde. Tira a saúde dele, que ele vai te negar. Deus disse assim, pode tirar a saúde de Jó, eu permito, mas não vai tocar na vida de Jó. Aí foi o diabo lá, tirou, né, a saúde de Jó, colocou uma lepra em Jó. Jó não negou a Cristo, a Deus. Aí, de novo, o diabo. Ah, Jó te segue porque ele tem a família. Tira a família de Jó que ele vai te negar. Deus disse, pode tirar a família de Jó, mas não vai tocar na vida de Jó. Foi lá Jó e tirou a família, achando que o Jó ia negar a Deus. E Jó não negou a Deus. Porque o diabo achava que o tudo de Jó era família. Ele achava que o tudo de Jó era riqueza. Que o tudo de Jó era saúde. E ele tirou tudo isso. Mas o tudo de Jó era Deus. E é por isso que o diabo não tocou na vida de Jó, porque Deus não permitiu. Então, essa mensagem é assim: Deus, se o diabo, o mal, por algum motivo, ele vier tocar na minha vida, na tua vida, vai ser por permissão de Deus. Mas se isso acontecer, é para que você cresça na sua fé. É para que você entenda que você tem que colocar Deus acima de tudo. É por isso que o nosso lema é Deus, pátria, família, ou seja, Deus acima de tudo. Deus acima da família, Deus acima de tudo. Né? Pátria, família. Então, quando nós colocamos Deus acima de tudo, as coisas, elas acontecem. É por isso que o meu pensamento, gente, né, ele está 24 horas voltado para Deus. Né? Inclusive, nas minhas lives que eu faço, eu procuro evitar, assim, de falar muito das questões religiosas, porque nos grupos intervencionistas que nós temos, né, nós temos espíritas, temos católicos, temos evangélicos, temos todos, né, cristãos nesse sentido. Então, eu evito de falar diretamente de religião para não criar atrito, conflitos. Então, eu criei lá o meu segundo canal no YouTube, Albari Dias o Católico, para falar só sobre religião. Não fiz nenhuma live até agora. Está lá criado o canal. E no meu grupo Albari Dias Intervencionista, nós temos lá quase 18 mil inscritos. E lá nós só falamos só sobre intervenção militar. Então, eu evito entrar nas questões religiosas, mas o mais importante de tudo, é que você tenha Cristo na sua vida. Tenha Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Você tendo isso, o teu pensamento estando voltado para Deus, ninguém toca em você. Entendeu? Ninguém toca em você. Ninguém. Não é maçonaria, porque mesmo as organizações secretas, como a maçonaria, essas organizações secretas,
elas estão a serviço do próprio diabo, do ocultismo. Então, se o diabo não pode tocar em você, por permissão de Deus, quanto mais essas organizações secretas, que são cobras criadas do próprio Lúcifer. Ninguém toca em você. E é por isso que eu não tenho medo de nada, de absolutamente nada. Nada. Eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de maçonaria, não tenho medo de ocultismo, não tenho medo de. Seja do que for. Tenho medo dele. Dele eu tenho medo. Então, Paulo Henrique, Maria Medeiros entrando. Boa noite, Albari, Vilma Araújo. Bugio Almeida, também meu amigo de infância, aí faz muito tempo que não vejo. Eu creio que pelo menos uns 30 anos aí que não vejo o Bugio. Né? Mas eu agradeço muito a presença, né? E aqueles que não viram a live desde o começo, gente, o desafio, volta lá desde o começo para você entender aí todo o quadro geral. Né? O Wagner Fontes também aí. Rafael Correia presente, a Isabel Pussi presente. Roselina Teixeira também, muito obrigado pela presença. Valmor Rocha Andrade também, seja bem-vindo. Isomar Chon também, né, lá da minha querida terra natal, do município de Turva aí, né? Sejam bem-vindos. Né? Dirley, Linsmeyer entrando, boa noite. Maria Lúcia Fonseca chegando. Gente, então nós já temos aí mais de 1h30 de live, quase, eu acho. Então, eu agradeço a presença de todos. Sempre que possível, nós vamos estar entrando aí, né? Na medida do possível. Se você quiser fazer uma reapresentação desse vídeo, dessa live, no seu perfil, pode compartilhar, reapresentar tranquilamente, né? Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, YouTube, etc. O que eu queria trazer hoje aqui, e eu espero que eu tenha colocado isso de uma forma simples e clara, é que nós precisamos entender a ação da maçonaria no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil. Para nós entendermos as questões políticas hoje. Se nós não entendermos a ação da maçonaria, gente, nós não vamos entender nada sobre nada sobre política, sobre ideologia, etc. Então, para entender o que nós estamos passando hoje, nós temos que entender a ação da maçonaria. Entendendo a maçonaria, nós vamos voltar às suas origens. E é aí que nós temos que entender a história de Portugal. Então, hoje, algumas pessoas, né, até no meu grupo lá, sem malícia, sem maldade, elas diziam, mas Albari, o que Portugal tem a ver com toda essa história? Tem tudo a ver. Entendeu? Nós precisamos entender a história de Portugal para entender a história do Brasil e do mundo. É por isso que nós vamos trazer o Helder ali, que é português, né, que tem uma abrangência aí de toda essa história aí da maçonaria também, para trazer isso para você entender, para entender o que está acontecendo no Brasil nesse sentido. Gente, então até a próxima. Deus, pátria, família, se assim Deus o permitir, nós estaremos novamente.